Fala pessoal, boa noite. Estou aqui sexta-feira de noite, 9 da noite, gravando a. 9 não, 10 da noite, gravando a resolução do teste para vocês estudarem para a prova, né? Não deu tempo para a gente resolver esse teste em sala, por isso que eu estou fazendo esse ato de amor aí por vocês. Espero que vocês utilizem isso aí com sabedoria. Já coloquei os roteiros do laboratório no Moodle. Estudem os roteiros também, vai cair cada vez mais, como eu falei para vocês. E é isso. Talvez esse teste não seja idêntico ao que você fez, porque eu fiz testes diferentes nas turmas para evitar possíveis consultas divinas. Tranquilo? Então vamos lá. Mas a ideia é a mesma, são parecidos, só muda os valores, um pouco o circuito, detalhezinhos, tá? Primeira questão. O que ocorrerá com a resistência de um fio metálico, ômico, né? Fio ômico é aquele que tem a resistência, seu valor constante, né? Não sofre influência da temperatura, da corrente. Caso seu comprimento seja dividido pela metade e sua área quadruplicada. Então vamos lá. A lei que relaciona a resistência com o comprimento e com a área é a segunda lei de Ohm, ρL sobre A. Nesse caso aí, nós temos uma mudança no comprimento. O comprimento vai ser dividido pela metade. Então, L aí, o length, vai ficar 2 vezes menor. Como ele está na parte de cima, ele faz com que a resistência tenda a ficar também 2 vezes menor. Então, se fosse só, né, uma modificação no L, a resposta seria a resistência vai ficar 2 vezes menor. Mas não é só isso. Você vai ter uma mudança também na área. A área vai ser quadruplicada, vai ficar 4 vezes maior. Tá? Como a área está embaixo na equação, galera, aumentá-la significa dividir por um número maior a fração. Isso tem como resultado diminuir o valor da fração. Estou dividindo por um número maior, tá? 4 vezes maior, então a resistência tende a ficar 4 vezes menor, que a gente chama de inversamente proporcional. Então o comprimento está gerando uma diminuição de 2 vezes e a área está gerando uma diminuição de 4 vezes. Então é como se pegasse o valor da resistência, dividisse por 2 e depois dividisse por 4. O resultado disso é dividir por 8, né? Por 2 vezes 4. Você tem que multiplicar esses dois valores aqui, tá certo? Então a resposta que eu esperava é que a resistência vai ficar dividida por 8 ou que ela vai diminuir 8 vezes, algo do tipo, tá? Quantitativa, beleza? Questão 2. Tem uma tabela aí com 5 aparelhos, ar-condicionado, chuveiro, freezer, geladeiras e lâmpadas. Ele diz que o quilowatt-hora custa 80 centavos e a rede elétrica tem 100 volts de tensão. E todos os aparelhos estão ligados em paralelo. Lembra da nossa licença poética? Paralelo, todos recebem o mesmo U da fonte. Então, todos eles vão estar recebendo 100 volts. O ar-condicionado, chuveiro, blá, blá, blá. Letra A. Qual é o custo mensal com energia elétrica? Essa é muito fácil. Primeiro, a gente vai calcular a energia de cada um deles individualmente. Não pode juntar, porque cada aparelho tem uma potência e um tempo diferente. Então, tem que fazer individual. A gente vai fazer isso, ó, calcular essa energia fazendo a potência vezes o tempo. Aqui também não precisa dividir por 1000, porque a potência já está em kilowatts, se você olhar aqui, ó, tá? Então é só multiplicar esses valores aí, ó. 2 vezes 10, 20. Então o ar-condicionado, ele gasta 20 kWh, tá? Kilowatts vezes hora, quilowatt-hora. O chuveiro, 4 vezes meio, 2 kWh. O freezer, 0,3 vezes 10, 3 kWh de energia. A geladeira, 4. E as lâmpadas, 3. Isso aqui são as energias consumidas por dia, tá? Você pode multiplicar cada uma delas por 30 ou somar tudo e depois multiplicar por 30. Porque aí já tem as energias. Vamos somar tudo e depois multiplicar por 30, que é a maneira mais fácil. Então, 20, 22, 25... 29
32 kWh. 22, 25, 29, 32. Vamos fazer isso vezes 30 para pegar o mês inteiro, ele quer o custo mensal. 32 vezes 30, 300, 600, 960 kWh. Aqui a gente tem a energia total gasta no mês, beleza? Só que ele quer o custo. O custo em reais, ou você faz uma regra de 3, ou simplesmente você multiplica. São 960 kWh. Cada kWh custa 80 centavos. Então é só multiplicar. Vamos usar aqui a calculator. R$ 7,68. Esse é o custo. Você fez o seu trabalho de energia elétrica, não tem como não conseguir fazer essa letra A, né? Qual deve ser o disjuntor com a finalidade de proteger todos os equipamentos, cara? Quando pergunta qual é o disjuntor, qual é a amperagem desse disjuntor, né? Qual é a corrente que ele deve deixar passar aí, né? Então a gente faz o pio para achar o I, como a gente fez aí diversas questões sobre disjuntor. Eu posso fazer o pio várias vezes, um para cada equipamento, achar a corrente de cada equipamento, depois somar as correntes, porque a corrente total, né, o disjuntor vai proteger todo mundo, a corrente total vai ser a soma das correntes. Ou você pode ser mais malandro e já somar as potências e usar um pio só. É isso que a gente vai fazer. Vamos somar essas potências aqui, ó, 2 com 4, 6, 6.3, 6.7, 7. A potência total é de 7 kW, tá? Então vamos botar no P 7 kW, 7.000. Vamos botar no U 100, corta os dois zeros. Tá lá, ó. Corrente é de 70 amperes. Então o meu disjuntor, ele vai ser de 70 amperes, tá? Aquele lance de arredondar para cima é só se fosse um número quebrado. Tipo, se essa conta aqui desse 68, aí o disjuntor perfeito seria o de 68, mas não vende de 68, né? Comercializam-se de 5, múltiplos de 5, 65, 70, aí o mais aconselhado, se desse 68, seria de 70. Dando 70 conta, pode usar o de 70. O disjuntor de 70 só desarma se passar de 70, tá? Então, perfeito. Qual é o valor das resistências elétricas total, né, das lâmpadas? Qual é a potência das lâmpadas? Vamos olhar só para as lâmpadas. As lâmpadas têm 0,3 kW. 0,3 kW são 300 watts. Essa é a potência das lâmpadas. A gente sabe também que elas estão ligadas numa rede que fornece 100 volts para elas. Então a gente tem o P, a gente tem o U e a gente quer o R. A melhor equação para isso é P igual a U ao quadrado sobre R. O P vai ficar 300, o U 100, R é o que a gente quer. Esse R troca de lugar com 300, 100 ao quadrado fica isso, só duplicar o número de zeros sobre 300, corta os dois zeros, 100 por 3, aproximadamente 33,3 ohms, não é isso? Tranquilo? Essa é a resistência das lâmpadas. O que vai acontecer com os outros equipamentos caso uma das lâmpadas queime? Nada, porque está tudo em paralelo. Ligação em paralelo é a ligação independente. Cada equipamento tem o seu caminho da corrente, né? Então, se queima algum equipamento, estraga só aquele caminho, os outros continuam funcionando da mesma forma. É o que acontece na tua casa. Na tua casa tudo tem paralelo. Então, se a lâmpada do banheiro queima, a da sala não vai brilhar mais por causa disso, nem menos. E muito menos apagar. Então, não acontece nada. Essa é a resposta, tá? Questãozinha do circuito, acho que é de maior dificuldade. Corrente sai do mais, a corrente que não existe, né? Corrente convencional. Quando chega no ponto B, ela é dividida. Uma parte vai para a resistência de 10 e a outra parte vai para outra resistência de 10 que está na diagonal. A parte que veio para essa resistência de cima, quando chegar aqui nesse outro ponto, ela vai ser dividida novamente. Uma parte vem para essa outra de 10 e a outra parte segue reto. Tá? A que seguiu reto faz a curvinha aqui, passa nessa de 10, faz a curvinha aqui de embaixo
e vai encontrar essa outra aqui, ó, nesse ponto aqui. Na verdade, as três vão se encontrar. Tá? Então, o que você tem que imaginar? Bom, primeiro, esse cara aqui de 10, ele está em paralelo com esse, são caminhos diferentes. Então, a primeira coisa a fazer é juntar esses dois caras de 10 ohms em paralelo. Como eles são iguais, basta dividir por 2. Isso dá 5. Então, esses dois caras aqui, eles equivalem a uma única resistência de 5, um caminho único de 5. Agora, o teu circuito é bem mais simples. Ele tem uma resistência de 10 aqui em cima que eu não mexia. Aqui do lado eu juntei as duas de 10 e uma de 5. E aqui na diagonal ainda tem aquela de 10 que eu também não mexi. Sendo que começa aqui e termina aqui. Certo? O que você tem agora? Ó? Aqui é o teu ponto B. A corrente continua se dividindo. Uma parte vai passar na de 10 e na de 5. É um único caminho aqui agora. E a outra parte vai vir na diagonal, passando na de 10. Agora a gente vai juntar a de 10 com a de 5, somando, porque elas estão em série. Isso aqui vai dar 15. Então esse caminho de fora, 15. Em paralelo com a diagonal, que é 10. São dois caminhos diferentes. Agora você tem que fazer 15 em paralelo com 10. Como eles são diferentes, agora você tem que fazer o produto pela soma. 15 vezes 10 sobre 15 mais 10. Embora sejam feios, dá um resultado bonitinho. Dá 150 por 25. Isso dá 6, tá? Então, essa é a resposta da letra A. Qual o valor da corrente elétrica que atravessa a bateria? Com U a gente ri. Calcular a corrente da bateria é muito fácil. É só tu pegar a voltagem total. Lá em cima, ó, são 30 volts. A resistência total, que você achou no item anterior. 6 vezes quanto dá 30? Isso, 5. Suave. Qual o valor da corrente que atravessa a resistência de 10 posicionada na diagonal? Agora ele quer a corrente que vem na diagonal aqui. Ó. Repara que a corrente que sai da bateria, essa corrente aqui, ela é de 5. E ela não se divide em duas partes iguais. Porque em um caminho tem 15 de resistência e no outro caminho tem 10 de resistência. A gente fez isso em sala. Temos um caminho que a resistência é 15, temos um caminho que a resistência é 10. A corrente total que vem vale 5. Como é que eu descubro quanto que sobe e quanto que desce? Eu chamo o que sobe de proporcional à resistência de baixo, eu chamo de 10x. Eu chamo o que desce proporcional à resistência de cima, 15x. Eu somo o 10x com o 15x e igualo a corrente total. Fazendo isso, eu vou ter um x que é 5 sobre 25, simplificando, 1/5. Só que eu não quero x, eu quero a corrente que passa na resistência que está na diagonal de 10, nessa resistência aqui. Eu quero 15x. Então a resposta aqui é 15x. 15 vezes 1/5. Corta, 15 com 5, 3 amperes. Então você descobriu que, na real, aqui vem 3 amperes, logo aqui vão vir 2, né? Somando 2 com 3, 5 amperes, tá? Mas a resposta é 3. Qual o valor da potência dissipada pela resistência de 10 ohms posicionada na diagonal? Vou lançar um R2 aqui, tá? Só para mostrar para vocês a utilização dessa fórmula. São 3 fórmulas de potência. π, U ao quadrado, P igual a U ao quadrado sobre R e P igual a R I ao quadrado. A resistência é 10. Qual é a corrente que passa na diagonal aqui? A gente calculou aqui no item anterior, 3. Então isso vai dar 9 vezes 10, 90 watts. Potência do circuito, muito fácil. Vou lançar um π, pega toda a corrente do circuito, multiplica por toda a DDP do circuito. 150 watts. Quanto tempo a bateria leva até descarregar? O que ele falou para a gente? Falou que a bateria ela acumula uma quantidade de carga de 600 coulombs. Para relacionar o tempo de descarregar com a carga, a gente usa o kit, que basta substituir o Q por 600. O I da bateria, 5, a gente achou. 5 vezes quanto? Dá 600.
5 vezes 120 segundos, porque os 5 amperes são coulombs por segundo. 120 segundos, essa é a resposta. Letra G, qual é a DDP causada, aquela tensão causada pela resistência de 10 ohms que está na diagonal? Na prova eu retifiquei isso aqui, né? Faltou escrever qual de 10, já que tem parte de 10, mas é essa aqui que a gente está se referindo. Bom, para descobrir a DDP, é com U a gente ri. Para descobrir o U, a resistência de 10, a gente tem que lembrar qual é a corrente que passa aqui. Qual é a corrente que passa aqui? Vamos voltar lá que eu já me esqueci. A idade. A corrente que passa aqui é o 3 amperes. Então isso vai dar 30 volts. Só uma maneira de fazer. Outra maneira de fazer é perceber que essa resistência, na verdade, ela está sendo ligada direto. Ó, essa perninha aqui está no mais e essa perninha aqui está no menos. Então está em paralelo com a bateria. Então tem o mesmo U da bateria. Não precisa nem ter feito conta. O que vai ocorrer com as outras resistências caso a resistência de 10 posicionada mais acima queime, né? Se esse cara aqui queimar, eu interrompo esse caminho. Interrompendo esse caminho, esses dois caras aqui deixam de receber energia. Então, as duas de 10 mais à direita param, tá? Essas daqui apagam. E essa, como está em paralelo, tem um caminho só para ela, não acontece nada com ela. Ela continua funcionando da mesma forma. Fechamos, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir. Curtir não, estou virando blogueiro, tô de sacanagem. Não esqueçam de ler os roteiros laboratórios, estudem pelas listas, estudem, né, tentem refazer os seus testes. Beleza, pessoal? Um grande abraço, um bom fim de semana. A gente se vê semana que vem. Valeu!